Fala, meu povo, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal para falar de mais um tema extracampo do Fortaleza que repercutiu nessa quinta-feira. Na verdade, já vinha sendo muito falado nas últimas semanas, nos últimos dias, que é sobre o Conselho de Administração da SAF. Na quarta-feira teve a votação que definiu a nova composição, né, os 5 membros para o próximo biênio do Conselho da SAF do Fortaleza, mas faltava a definição do presidente, né? Até gravei um vídeo na quinta-feira falando da situação, explicando um pouquinho, mas nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar, destrinchar, trazer aí uma linha temporal e como é que foram as conversas e as articulações dos bastidores nas últimas semanas, nos últimos dias, até que se chegasse à definição do nome do Bruno Caos como novo presidente do Conselho da SAF do Fortaleza. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber notificação quando tiver conteúdo novo aqui, compartilha com todo mundo também esse vídeo e comenta, deixa o teu comentário aí, deixa o teu pitaco aí, o que é que você achou na nova composição do Conselho da SAF do Fortaleza, o que é que você achou do nome do Bruno Caos como presidente e o que é que você espera dessa nova composição, dessa nova gestão aí do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza para este biênio, nesse ano, sobretudo, que é muito difícil com esse momento de reestruturação, readequação, reformulação no clube, em todas as áreas, sobretudo no futebol e na parte financeira também. Então vamos lá, muito se falou aí nas últimas semanas, né, desde aquela reunião do Conselho Deliberativo no finzinho de dezembro, em que ficou definido que haveria a votação, né, a eleição para o Conselho de Administração da SAF. Já passou a haver um movimento nos bastidores, puxado pelo Geraldo Luciano e pelo Alex Santiago, para que houvesse mudança, houvesse uma reformulação aí no Conselho de Administração. Criou-se uma expectativa em parte da torcida pelo retorno desses dois nomes e houve também um movimento do grupo de situação, né, que aí com o Rolim Machado, presidente da associação, o Wendel Regadas, presidente do Conselho Deliberativo, enfim, outras figuras também do Conselho Deliberativo e da diretoria da associação, movimentos de articulação com outras alas do grupo, do clube, né, entre os conselheiros, outros grupos ali de conselheiros, sócios proprietários, para que essa nova composição do Conselho de Administração fosse um pouco mais abrangente, não ficasse restrito ali ao grupo de situação, como tinha sido em momentos anteriores, né, inclusive com trocas. E aí esse movimento puxado, né, pela dobradinha Geraldo e Alex criou expectativa. Os dois deram entrevistas, né, o Geraldo deu entrevista para as Frias do Sérgio, lá na Rádio Povo CBN, o Alex deu uma longa entrevista no canal da Guigui aqui no YouTube, e os dois deixaram claro que estavam à disposição. O Geraldo queria retornar ao Conselho de Administração da SAF, do qual ele foi o primeiro presidente ainda lá em 2023, passou poucos meses, e o Geraldo com foco muito claro em atuar diretamente no departamento de futebol. E passaram a haver conversas. O Geraldo ele tem uma boa relação com o grupo de situação, com membros da composição anterior do Conselho de Administração da SAF, e passaram a haver articulações nos bastidores, conversas realmente para que o Geraldo retornasse. A ideia era que o Geraldo voltasse como membro do Conselho de Administração da SAF, e aí com uma força realmente para ser o vice ou para ser até o presidente mesmo. Só que o Geraldo apontou desde o início que ele tinha um compromisso com o Alex Santiago, de que o Geraldo só retornaria se o Alex voltasse também. E até se tentou fazer uma composição nesses moldes, com o Alex eventualmente apontando algum nome também para um conselho da SAF, né, além do Geraldo. Só que em dado momento houve uma divergência de pensamentos, né, e as conversas começaram a esfriar. Depois vem aquela nota assinada em conjunto pelo Geraldo e pelo Alex, né, sobre essas tratativas, em que se entendeu que o Geraldo estava querendo ter maioria no Conselho da SAF para poder tomar as ações, as decisões, enfim, ficar num ambiente mais favorável para que as decisões dele, inclusive uma eventual volta do Alex, pudessem prevalecer. E de fato a ideia do Geraldo era essa, porque ele entendia que era necessário um choque de gestão, uma reformulação, em que ele cuidaria da parte administrativa e financeira do clube, né, depois do rebaixamento para a Série B. O Geraldo, nos últimos meses, tem apontado uma preocupação muito grande com a dívida do Fortaleza, com os investimentos muito altos que foram feitos.
e o Alex ficaria com carta branca e total atuação no departamento de futebol. Então, naquele primeiro momento que vem a nota, se eu não me engano foi ali pelo dia 7, dia 8 de janeiro, vem a nota em conjunto Alex e Geraldo, deixando claro que estavam encerrando as conversas, que não era mais assunto. E aí depois, 2 dias depois, vem a nova composição, né, do Conselho de Administração da SAF, a diretoria executiva e o Conselho Deliberativo apontaram 5 nomes, né, Bruno Caos, Bruno Acioli, Aniele Pinzon, Eduardo Jucá e Júlio Correia, ficaram definidos. Nessa semana, quarta-feira, foram aprovados, né, pelos conselheiros. Mas só que até a quarta-feira, como eu falei no vídeo que eu gravei, ainda estavam havendo movimentações. O Geraldo e o Alex voltaram a se movimentar. O Geraldo não estava no Brasil, mas voltou a procurar conselheiros, pessoas, buscando apoio. E o Alex também fazendo esse movimento aqui em Fortaleza, inclusive esteve na reunião do conselho, porque havia o entendimento de que nessa mesma reunião em que foram aprovados os 5 membros, teria a votação do presidente e do vice, e eles queriam que o presidente fosse ou Eduardo Jucá ou Júlio Correia, que são 2 membros do grupo Médicos Tricolores, que é um grupo mais ligado e que tem um apoio, uma boa relação com o Geraldo e com o Alex Santiago. Só que não foi assim, então a definição ficou nas mãos do Rolim Machado, presidente da associação, e aí nessa quinta-feira, numa reunião com os 5 membros, o Rolim, eles chegaram a um consenso de que o Bruno Caos seria o presidente, o Bruno Acioli seria o vice. Então, foi esse o panorama. Houve uma rejeição ao nome do Alex muito forte no Conselho Deliberativo, na diretoria executiva da associação, na diretoria da SAF. Então, se entendeu que causaria um desgaste, uma ruptura muito grande no momento em que se busca uma aglutinação, inclusive trazendo esses novos nomes aí de outras alas para o conselho da SAF. E entendeu-se também que poderia haver uma quebra precoce e um choque ali de funções com a volta do Alex e a presença do Pedro Martins, que foi contratado, inclusive com a participação do Bruno Caos, né, que era o vice-presidente na gestão anterior do conselho da SAF. O Pedro Martins foi contratado para ter atuação e carta branca total no departamento de futebol, né? Um CEO mais focado no departamento de futebol. E entendeu-se que com a volta do Alex isso praticamente decretaria a saída do Pedro Martins do clube. Então seria mais uma quebra do Fortaleza no departamento de futebol, no momento de reformulação, na diretoria, enfim. Então essa rejeição ao nome do Alex pesou muito e aí acabou frustrada essa nova tentativa do Geraldo e do Alex de tentar retornar ao clube. Então realmente imagino que vão ter, apesar do Geraldo ter uma boa relação, e é um ponto também que contou, né, para que o Bruno Caos fosse apontado como presidente. O Bruno Caos tem uma boa relação com o Geraldo, com outras alas do clube também, não é um nome que tem arestas, então não tem atritos com ninguém, divergências. Então, entendeu-se também que é um nome que apazigua um pouco a situação, agrada aí as outras alas e pode construir pontes, né? Que é o entendimento que o grupo tem, que é necessário nesse momento. Aglutinar forças, dar uma estancada nessa disputa política para o clube se fortalecer nesse momento difícil de uma reestruturação e readequação. O Bruno Caos mora em São Paulo, ele está aqui em Fortaleza nesta semana. Né, já teve reuniões com membros do novo Conselho de Administração, teve com o Pedro Martins também, enfim. Então ele passa essa semana em Fortaleza e depois retorna para São Paulo. E a tendência é que ele faça mais vezes essa ponte aérea para estar presente aqui também em alguns momentos. Mas no dia a dia, o membro que deve ser mais ativo é justamente o Bruno Acioli, que é o novo vice-presidente, né? Ele já era membro na gestão anterior do Conselho de Administração, agora é o vice-presidente. E deve ter uma atuação mais firme aí, mais presente no dia a dia lá no PC, atuando junto ao pessoal da SAF. E o Bruno Caos fica aí nessa ponte aérea Fortaleza-São Paulo, mas responsável por algumas, né, decisões estratégicas, definir diretrizes, enfim. Mas também pretende estar presente aqui em Fortaleza mais vezes, né, agora na função de presidente do Conselho da SAF. Então,
panorama foi mais ou menos esse, né? O grupo de situação ficou feliz com a vitória nos bastidores, né? O nome do Alex, que tinha uma rejeição, ser realmente descartado nesse momento, né? Sem chances de uma volta. Havia uma abertura para que o Geraldo voltasse, mas esse compromisso do Geraldo com o Alex acabou inviabilizando isso, né? Na visão do grupo de situação. Então, Bruno Caos e Bruno Ascioli apontados aí como presidente e vice do Conselho da SAF, justamente os dois remanescentes. Isso também pesou, né? Para que eles fossem apontados aí para essas funções, porque já eram nomes que vinham participando das tomadas de decisão, já estão mais inteirados da realidade do clube, do funcionamento do Conselho da SAF. Entendeu? Que isso evita aí uma nova quebra, né? Isso agiliza e facilita aí o andamento dos processos. Eles dois, né, os Brunos, né, se conhecem há bastante tempo, então tem uma boa relação também. Há um entendimento de que essa dupla vai conseguir funcionar bem, de forma bem alinhada. Então é isso, bastidores do Fortaleza muito movimentados nas últimas semanas com essa questão política, mas o fato é que pelo menos esse capítulo do Conselho de Administração da SAF está definido, né? Nova composição aí dos 5 membros resolvida, presidente e vice resolvidos. Alex Santiago e Geraldo Luciano não conseguiram essa empreitada de voltar ao clube, né? O que para uma parte desagradou, né? Uma parte aí dos conselheiros, enfim, acho que principalmente da torcida mesmo, tinha esse anseio, né, da volta desses dois. O Alex criou uma boa imagem pela passagem dele, sobretudo no departamento de futebol, né, como diretor de futebol, primeiro antes do Fortaleza ser SAF, depois como diretor de futebol da SAF, que foi um período mais curto, mas também teve um trabalho aí muito elogiado pela torcida, mas, né, não conseguiu. A rejeição, realmente o nome dele pesou bastante. Então o Fortaleza vai desta forma com essa nova composição do Conselho da SAF, e que imagino que a torcida vai cobrar um pouquinho mais aparições, né, mais presença no dia a dia desse Conselho da SAF, e mais, eu acho que a torcida tem sentido falta de um rosto institucional do Fortaleza, né? O Pedro Martins é um funcionário contratado pelo clube, né? Tem executivos profissionais lá em todas as áreas, mas eu acho que a torcida tem sentido falta de um rosto institucional do Fortaleza. E aí que pode ser o Bruno Carlos, pode ser o Bruno Ascioli, pode ser o Rolim Machado, enfim, acho que é preciso que haja também esse rosto para representar o clube de forma institucional, alguém do Fortaleza, né? Pedro Martins e outros executivos são profissionais de mercado contratados pelo clube, que Pedro Martins aí recentemente passou por vários clubes, né? Vasco, Botafogo, Santos, com passagens breves. Aqui no Fortaleza, obviamente, a ideia não é que seja isso, mas pode acontecer também. Hoje ele está aqui, amanhã já está em outro clube. Então acho que a torcida quer também um nome como o Marcelo Paes conseguiu fazer isso, como o Alex Santiago conseguiu fazer isso, de ser um rosto de um torcedor do Fortaleza, um dirigente do Fortaleza, representando o clube de forma institucional, representando o projeto, esse projeto de reconstrução, de reestruturação, de reformulação do clube em todas as áreas. Eu acho que isso é importante também, que o Conselho da SAF apareça para falar, para dar esclarecimentos, para explicar realmente como é o funcionamento do Conselho da SAF, enfim. E curiosamente o Bruno Ascioli e o Bruno Carlos ano passado deram uma coletiva, acho que tentando um pouco isso, mas era um momento de uma crise logo depois da saída do Alex Santiago, enfim. Acho que aquela coletiva acabou sendo um pouco... o objetivo dela acabou ficando um pouquinho de lado, justamente pelas polêmicas, o momento conturbado que o clube estava vivendo. Mas acho que seria interessante um movimento semelhante agora, que o Bruno Carlos apareça, que o Bruno Ascioli apareça, enfim, para poder falar aí sobre essa nova gestão do Conselho de Administração da SAF. Então é isso. Acho que está explicado aí os pontos mais relevantes dessa questão política do Fortaleza. Vamos ver se nas próximas semanas aí se vai ficar mais calmo, se vão haver novos movimentos, se vai haver aí alguma brecha, alguma possibilidade de uma atuação mais direta, mais efetiva do Geraldo Luciano, se de repente em algum momento o Alex Santiago vai ser acionado, apesar dessa rejeição, enfim.
Vamos ver cenas aí dos próximos capítulos no PC. Então deixa teu comentário aí do que tu acha, né? O que você espera da gestão Bruno Carlos e Bruno Ascioli no Conselho de Administração da SAF. O que você acha que precisa mudar em relação à última gestão? Se você queria a volta do Geraldo Luciano, se queria a volta do Alex Santiago, se eles seriam figuras importantes nesse momento do Fortaleza, ou se é hora de virar a página, ter novas pessoas, novas figuras, enfim. E se você chegou até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ativa o sininho das notificações. Estamos na caminhada aí rumo aos 1000 inscritos. Quando você faz tudo isso que eu falei, ajuda demais a divulgar o nosso trabalho para chegar a mais pessoas caírem aqui no canal para se informar sobre as novidades do futebol cearense.